basicamente elas representam elas são basicamente de dados, né? Quase como uma tabela que vai para o banco. Para cada atributo, para cada dado dessa classe, dessa entidade, a gente tem um método para poder ler e escrever, ler e alterar esse dado. Né? Por que isso? Porque a gente viu que os atributos na orientação a objeto eles têm que ser públicos, perdão, tem que ser privados. A gente viu que ele sendo público, isso pode acarretar em problema. Né? A gente pode colocar um saldo inválido sem fazer uma verificação. Você pode querer sacar um valor que você não tem, você pode cadastrar um CPF inválido. Então, quando você faz isso através de um método, você consegue, antes de alterar esse valor, ou antes de liberar o valor, que seja, digamos, uma senha, que seja secreto, você passa por um método, e esse método pode fazer uma validação. Então, os atributos na orientação a objetos sempre são privados. Ah, mas eu preciso ver o nome do usuário, eu preciso alterar o nome dele. Então, você vai ver através de um get, que te retorna esse nome. Sim. E quando você quiser alterar esse nome, você tem um set. A mesma coisa, o saldo. Quero ver o saldo, a gente depois daqui a pouco vai ver o saldo. Então, eu dou um get saldo para ele, e se eu querer alterar, eu dou um set saldo, passo o parâmetro e altero. Okay. Então, é uma classe que, de algoritmo em si, ela não tem basicamente nada. São funções para ler e escrever os atributos. Por exemplo, o e-mail eu coloquei aqui agora, a gente não fez. Ele está até mais escuro, não sei se você consegue perceber. Sim. Então, eu vou fazer um método get e um set para e-mail. Então, function set é o de alterar. Se eu vou alterar um valor, eu preciso passar esse valor por parâmetro, um valor que eu quero, um novo valor, né? Que eu também vou chamar de e-mail, podia ser novo e-mail, não interessa muito o nome. E aí, esse e-mail, eu vou alterar o atributo da minha classe. E o atributo, a gente usa esse objeto this, que é um objeto que ele já existe na própria linguagem. Então, eu estou dizendo, altere o atributo e-mail da classe com esse novo valor de e-mail que eu vou passar como parâmetro. E quando você quiser também acessar esse e-mail para ver os dados do cliente, por exemplo, você pode fazer um get e-mail. Que esse é mais simples, né? Como é só pegar o valor, eu não preciso passar nada de parâmetro. Eu só dou um return this, que é o objeto, e-mail. Tá? Então, essa é a nossa classe conta corrente, que representa uma conta corrente do mundo real, naquela ideia de orientação a objeto, né? Com os dados de uma conta corrente. Certo. Ok. Aí o caixa eletrônico, a gente fez um método depositar, que recebe uma conta e um valor, e aí ele deposita, né? Ele acrescenta no valor do saldo, não variável, e depois a gente dá um set saldo para alterar esse valor, o set. A gente dá um get para pegar o atual, soma com o valor que a gente está depositando, guardei numa variável auxiliar aqui, e depois essa variável eu dei um set na conta corrente, CC objeto conta corrente. Então, eu estou alterando o valor, somando ele. O sacar é subtrair, né? Então, mesma coisa, eu passo uma conta corrente, eu passo um valor e eu quero tirar esse valor. Então, a gente pega o saldo atual, subtrai o valor que quer sacar, guarda numa nova variável, e essa variável a gente atualiza o saldo com o set saldo. Certo. A única coisa que a gente fez a mais aqui é que a gente fez um if, né? Até porque ele não pode sacar mais do que ele tem, né? Bom se pudesse, mas você só pode sacar o que tem. Então, a gente verifica o valor que ele está sacando é menor ou igual, né? No caso de sacar tudo, do que o saldo atual. Então deixa sacar e faz tudo e retorna o verdadeiro. Se não, a gente só retorna o falso, dizendo, ó, você não pode sacar o que não tem. Então, esses dois métodos. E, por último, o ver saldo, que é o método mais simples, a gente só passa a conta corrente e ele dá um get saldo para mostrar o saldo dele. E aí, o que eu tinha deixado para vocês e ainda vou deixar para a semana que vem, porque não vai afetar na aula de hoje, é o transferir. O que seria o transferir, né? Passar o dinheiro de uma conta para outra. Exatamente. Quando você falava, vou transferir um valor, você vai precisar de duas contas correntes. Certo. Uma conta corrente 1, ou digamos, conta corrente origem,
uma conta corrente destino, então você vai tirar de uma. E vai colocar na outra. Exatamente. Ou um valor que vai ser passado aqui, um valor real que vai ser passado para outro. Exatamente. Então, o que é o transferir? Nada mais do que um sacar de uma conta e depositar na outra, né? Então, dá uma olhada nesses dois algoritmos aqui. Então, se essa é a original, você vai tirar dela aqui, vai subtrair o saldo. Sim. Tem R$100, vai transferir R$100. Tem 1.000 aqui, então aqui vai ficar com 900. E aqui que tinha 200 vai ficar com 300. Tá? Então, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, não é tão difícil. É só olhar o depositar e o sacar, vai ter tudo junto aqui dentro. Beleza? Certo. Daí teria que ser um tipo. Só deixa eu dar uma olhada. Tá, pode falar e já tira a dúvida. Nossa. Tá, então daí seria o get saldo menos valor. Depois, tá? Daí ficaria um novo saldo para ele. Daí o valor que seria adicionado, daí seria o CC do saldo da segunda conta mais o valor. Isso aí. Você vai fazer o get saldo na CC origem, vai subtrair o valor e aí vai guardar esse valor, vai atualizar esse valor. Então, ele já tirou de uma. Aí o próximo passo é dar um get saldo da outra conta, somar esse valor e atualizar também nesse. Então, é basicamente fazer tudo isso aqui, só que de uma conta, tira de uma e coloca na outra. Certo, daí, tipo, o valor que a gente colocou ali para transferir, ele vai ficar salvo para a gente tirar de um e colocar no outro, né? Vai, porque você está passando como parâmetro, se você não alterar ele, por isso que aqui eu criei um novo saldo, né, já para não mexer nesse original. Você vai somar com o saldo de um, vai guardar aqui esse novo saldo, digamos, da onde está saindo o valor, você dá um set, salvou na conta que está retirando, e depois você vai utilizar o mesmo valor para somar agora da conta de destino, né? Também vai gerar um novo saldo. Se você não quiser se confundir, você pode até utilizar duas variáveis novo saldo diferente, né? Digamos, novo saldo 1, novo saldo 2, ou novo saldo origem, novo saldo destino, novo saldo de saque, novo saldo de depósito. Então, as duas vão ter que ser alteradas, porque um está diminuindo o saldo, né? Porque ela está tirando o dinheiro dela, e a outra está recebendo esse dinheiro, então tem que alterar também. Certo. Mas daí como é que eu faria para diferenciar? Ali daí seria no lugar ali do CC? Isso, porque aqui você está tratando uma conta só, né? Então eu mandei como CC. Certo. Aqui você vai ter a CC origem, né? E aí você vai pegar o saldo para, no caso, já que ele é original, esse aqui você vai subtrair o valor, né? Sim. Vai fazer todo o algoritmo aqui, tal. E aí depois, e aí depois na CC destino. Daí seria o get saldo mais valor. Isso aí. Certo. Get saldo mais o valor, né? Daí atualiza tudo. Aí esses dois aqui, tanto um quanto o outro, você precisa guardar numa variável qualquer, uma variável xx, aqui na variável y. Daí seria a conta, o xx poderia ser conta de origem e o YY conta destino? O saldo no caso, né? Então, daí o saldo de origem, daí o saldo do destino. Certo. Aí esse valor aqui, você vai dar um 7 saldo na conta de origem, e esse valor aqui você vai dar um 7 saldo na conta de destino. Certo. Aí qualquer coisa você me manda e-mail, a gente vai tirando dúvida também. Era só isso, professor. Tá, jóia. Então, vou mandar só mais um pouquinho, temos tempo. Aí, o que a gente fez na aula passada? A gente criou essas duas classes e a gente fez um monte de teste aqui, né? Sim. A gente criou um cliente, esse cliente aqui a gente já não vai mais precisar, que a gente fez tudo com conta corrente. Então, tudo foi de cliente, eu vou tirar.
Fiz para simplificar mesmo. 7 cliente aqui não precisa mais. Então, conta corrente a gente chamou de CC01, então aqui fica CC01, CC01. Certo. E não é mais definir nome, é 7 nome. Isso, alterar 7, né? Então, o que a gente fez nessa classe? A gente mandou digitar o nome e o CPF, guardou nas variáveis, eu criei um objeto conta corrente, e aí saí alterando, definindo o nome, CPF, agência e número da conta eu coloquei fixo, depois pedi um saldo, e aí simulei como se a gente estivesse fazendo um cadastro. Sim. Né? Mostrando os dados, depois a gente fez saque para testar, beleza. Mas isso aqui, por enquanto, agora eu vou comentar. Por quê? Porque agora a gente vai fazer isso aqui, ao invés de fazer na telinha preta, vamos já para a web, né? Sim. Então, eu trouxe um formulário aqui, HTML, por enquanto é suficiente, né? Eu não sei se eu tenho um plugin aqui, cadê? PHP Server, deixa eu só reiniciar meu Visual Code, ok. Toda vez que a gente quer rodar alguma coisa na web, aí tem que ir no prompt, e aí rodar PHP-S dá um trabalhinho, né? E aí tem um chamado de PHP Server. Se você clicar nesse ícone aqui, que são das extensões. Sim, daí vai ter o playzinho lá em cima na direita. Isso, esse ícone azulzinho. Vamos instalar aqui. Ó, já tá ele aqui. Então, vou abrir o meu form. Cadastro conta. Vamos executar. Tá aqui. Então, eu fiz esse formulário bem simples com os dados que a gente colocou lá na classe, né? Então, se a gente lembrar a classe conta corrente, que é os dados de uma conta corrente, o nome, CPF, e-mail, número da conta, agência e saldo. Então, tá aqui nome, CPF, e-mail, número da conta, agência e vamos colocar um saldo inicial também. Esqueci do saldo. Então, vou copiar e colar aqui. Chamar de valor. Não é o saldo, né? Aqui, valor a depositar no cadastro. Valor a depositar. Aqui, valor. Então, tudo valor. Beleza, esse é o formulário. Veja que eu chamei ele de HTML, porque ele não tem nada de PHP. Poderia ser PHP? Poderia, não tem problema nenhum. Vou vir aqui, ó, F2. Renomeei para PHP, né? Sim. Aqui em cima, se eu tentar carregar ele como HTML, ele não vai achar mais. Então, eu venho aqui e altero PHP. Tem algum problema? Nenhum. O que não pode é o contrário, né? Você tem um arquivo que tenha o código PHP e você chamar ele HTML. Aí ele vai dar erro. Mas o fato dele não ter PHP e eu chamar ele, só ter HTML e chamar ele PHP, ele só vai dizer, ó, não tem nada no PHP, então tudo que tem aqui vai para o navegador. Mas beleza. Tá joia? Então, a ideia é que a gente preenche isso aqui, né? Nome completo, Fábio, CPF 112223634, meu e-mail é o fabiojrp@gmail, número da conta da agência e o valor da depositar R$ 135. Que eu cadastre e ele... Né? Eu coloquei essa mensagem que cadastro efetuando com sucesso, só que é mentira, né? Porque eu não estou fazendo nada. Se a gente olhar aqui, esse meu formulário, então eu tenho a tag form, né? Que a gente sabe que aponta para o arquivo que a gente quer que chame, que aí ele está chamando um cadastra conta.html. Esse cadastra conta.html é só isso aqui, é só uma mensagem. Então, é fake news. O que a gente vai fazer agora, isso aqui eu trouxe pronto porque é só HTML, né? Tem alguma coisa aqui que você não lembra, tem dúvida? Não. Aqui é sossegado, né? Então tá. Então aqui agora sim a gente vai colocar PHP nesse cadastro. Então eu fiz o form cadastro, que é só o formulário, que chama o cadastra conta. Então esse cadastra conta, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um F2 nele para renomear também. Esse aqui precisa ser PHP, porque a gente vai precisar do PHP aqui
para eu poder pegar todos esses dados, montar o meu objeto, né, conta corrente, para daí esse objeto a gente salvar no banco de dados. Então, eu vou vir aqui e vou pegar todos aqueles dados. Como é que a gente pega valores? Com o get ou post, né? Aqui a gente mandou via post, então eu faço cifrão underline post. Eu vou fazer um copia e cola aqui, opa, para ficar mais fácil pegar tudo de uma vez. Então, nome, CPF, e-mail, conta, agência e valor. São 6 valores, isso aí. Aqui eu chamei de num conta e agência mesmo. Então, o nome lá no formulário está como nome, CPF está como CPF, e-mail está como e-mail. E-mail está como e-mail. Conta está num conta, AG é agência e valor é valor. Beleza. Aí, esses campos aqui, agora eu vou criar o meu objeto conta corrente, que a gente tem que chamar de CC, e vou manter. E eu vou preencher esse objeto. Como é que eu altero dados no objeto? Através dos métodos dos set, né? Então, sim, aqui eu vou fazer o set nome. Tá resfriado também? Tá um pouco. Eu hoje dei uma baqueada. Deu um resfriado meio leve. Set nome, set CPF, set e-mail. Mas daí, por enquanto, ele não está armazenando nada, não, né? Por enquanto não. A gente só está montando os dados no objeto. Isso está em memória. Né? Se a gente só fizer isso e fechar o programa, a gente perde os dados. Mas a ideia é que o próximo passo a gente jogue no banco de dados. Banco de dados. Isso aí. Número da conta, que eu chamei só de conta. CC, aí eu copiei. Número agência. É o AG e o set saldo, que é o valor. Então, beleza. O próximo passo aqui realmente era só jogar para o banco, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Mas aqui, só para a gente ver se os dados estão ok, eu vou criar também, vou já criar a base de dados para a gente deixar, para vocês poderem fazer igual também. Cadastro efetuado com sucesso. Vamos ver só se ele pegou os dados, então vamos usar o nome aqui, senhor ou senhora. Aí aqui eu vou abrir uma tag PHP e vou usar o cc get nome. Se esse aqui retornar é porque a gente montou os dados. Seu cadastro foi efetuado com sucesso. Vamos ver se isso aqui está certo. Veja que ele está dando um erro aqui. Sim. Né? Não sei se a gente está querendo... na verdade isso aqui não precisa. Eu pego umas coisas do Java aqui. Mas vai dar erro igual. Mas eu quero que dê porque é um tipo de erro que geralmente vocês enfrentam. Certo. Então vamos aqui no form de novo. Vou chamar o cadastrar. Cadastra conta.html. Aqui .php, né? A gente alterou para PHP. Certo. Tá joia. Então vamos aqui recarregar. Vamos fazer o cadastro aqui e preencher 135, cadastrar. Fatal erro.
Classe conta corrente não encontrada. Certo. Agora, por que não encontrada? Se a gente perceber aqui, no raiz da minha pasta, eu acho que no Windows Explorer fica mais fácil. Aqui, aula 7. Eu tenho os formulários PHP, Sim. e aqui na SRC estão as minhas classes. Então, é aquele require que a gente tem que fazer toda vez que a gente vai usar um arquivo que não está na mesma pasta. Então, aqui no cadastra, como ele não está na mesma pasta que as classes, então, primeira linha lá, eu vou fazer um PHP e aponto para a pasta. E a gente quer o conta corrente. Então, quando der um erro desse, classe não, arquivo não encontrado, é porque você está tentando usar um arquivo que não está na mesma pasta, tá? O link real ali, href, ele não adianta? Aqui? Aqui em cima? Não, porque o href, quem entende href é só o navegador. Isso aqui vai ser interpretado ainda no interpretador, no compilador do PHP. Certo. Ali que ele vai localizar. Isso aqui nem chega no navegador. Beleza? Então, vamos ver aqui. Voltar. Ó, senhor Fábio, seus dados foram cadastrados com sucesso. Então, me parece que a gente conseguiu pegar os dados corretos aqui, montou o objeto, porque ó, o getNome foi do CC, que é esse objeto conta corrente que a gente montou com os dados que vieram do formulário. Então, o próximo passo aqui... armazenar no banco. Isso a gente vai fazer na próxima aula. Mas, para a gente já deixar engatilhado e vocês testarem, a gente vai criar a base de dados. A gente vai criar essa tabela. Você vai, quando você começar a assistir os vídeos lá, eu vou falar sobre o PDO, que é a classe do PHP que cuida de toda essa parte do banco de dados. Então, a gente vai criar um arquivo bem simples aqui, um PHP, não é classe, é não. Aqui. Eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de criar banco dados. A gente só vai rodar esse arquivo uma única vez, ou toda vez que a gente quiser recriar o banco. Certo. Tá? Então, é só para criar a tabela. Depois eu vou mostrar uma ferramenta para vocês, para poder ficar visualizando os dados melhor. O professor Paulo mostra isso, mas aqui é interessante para a gente poder ver como é o processo de criação. Para começo, no projeto de vocês, a gente vai usar o MySQL. Mas agora, para esses primeiros testes, até porque o MySQL tem mais configuração, a gente faz um primeiro teste com um banco bem simples, que é o SQLite. Não sei se você já ouviu falar. SQLite não? Só ali do arquivo de configuração mesmo, né? Ou já trabalhou com SQLite em alguma coisa? Não, só com MySQL. Só com MySQL? O SQLite a gente vai usar só nesses primeiros exercícios. Quando a gente partir para fazer as coisas do projeto, a gente já vai para o MySQL. Certo. Mas o interessante é que em termos de PHP, não muda nada praticamente, né? O que vai mudar do SQLite para o MySQL é que o MySQL a gente vai instalar a ferramenta, vocês vão instalar um champ, você vai fazer toda a parte de criação das tabelas nessas ferramentas. Esse aqui é mais simples, a gente vai fazer a criação da tabela aqui. Né? Se vocês estivessem na disciplina de banco de dados e o professor mandasse criar uma tabela conta corrente, né, para armazenar esses dados aqui da conta corrente, esses 6 dados, ou vocês iam usar a ferramenta, né, para criar aquilo graficamente, ou ia montar um SQL. Como é que é o SQL que cria tabela em banco de dados? Você lembra? Não. Create table, conta corrente, tá lembrado assim, não? Sim. Agora lembrou, né? E aqui você vai colocando os campos um a um. Sim, que daí seria nome, vírgula, daí... Exatamente, nome, que é uma string. Exatamente, o nome é um string. CPF também um string.
E-mail também um string. Opa, sem essa vírgula. Número da conta também um string. Número da agência. Eu coloquei numa. O ideal é sempre fazer igual. Tá, Pablo? Aqui eu coloquei numa agência, aqui eu já ia colocar agência. Pode, não tem problema nenhum. Mas você acaba confundindo. Hã? Ele não vai puxar daí? Não, dependendo do framework, ele puxaria automático, mas a gente não vai usar isso. Certo. É só que você acaba confundindo, na hora de puxar, você esquece, na hora de pegar, você precisa dar o nome. Aí você, eu coloquei numa agência, eu vou colocar numa agência. Aí dá erro. Vai ver na tabela, agência. Então, o ideal é deixar tudo igual. Até porque tem esses frameworks que eles puxam automático e tem que estar igual. Não, a gente não vai chegar a usar isso, mas se um dia você seguir programando, você vai perceber que tem. E o único que tem numérico aqui é o saldo, que é um double, que é para número real. Certo. Então, ponto e vírgula dentro da string, tá? Então, esses errinhos de SQL, vocês vão perceber que é muito comum. Uma coisa é o PHP, que é essa variável, igual, e aí é uma string que está dentro da aspa. E outra coisa é o SQL, que perde também um ponto e vírgula no final. Então, vê que tem um ponto e vírgula terminando o SQL, aí eu fecho o SQL, e aí o ponto e vírgula do PHP. São duas coisas distintas, tá joia? A única coisa que a gente não colocou aqui, que precisa, é a tal da chave primária. Você lembra lá de banco de dados, você escolhe uma coisa que é única. O que acaba fazendo na prática? Que cria-se um ID, um número sequencial, que começa de 1 e vai até o infinito para cada registro que você insere na tabela. Sim. Então, você cria um ID que vai ser um inteiro, e aqui a gente vai colocar que ele é primary key. É isso aqui. Deixa eu só confirmar, ver se eu não tô... Eu deixei um pronto aqui. Ver se eu não tô... né? Eu estava em dúvida se tinha esse espaço. Não. Tem um espaço, eu coloquei com underline, né? Então, não tem esse underline aqui. E é um integer. Tá? Então, criar a tabela conta corrente. Aí, entre parênteses, os campos separados por vírgula. Nome, tipo, inteiro. Um ID, inteiro. Um nome, string, CPF, string. E-mail, string, número da conta, string, número da agência, string, saldo, double. E a única coisa que a gente colocou diferente aqui é que esse ID, o ID, que é o inteiro, ele é chave primária, ou seja, você não pode inserir dois iguais. Né? Assim você garante a integridade dos seus dados. Então, a gente montou esse SQL, agora a gente quer executar, né, para que o banco seja criado de fato. Para isso, você precisa criar um objeto dessa tal classe PDO. Eu vou chamar esse objeto de banco de dados, BD, que é mais simples, new PDO. E no PDO, a gente vai passar como parâmetro o nome do banco que a gente quer criar. Como é um banco de dados de um banco, eu vou criar contas.bd. Esse é o meu arquivo. Quando a gente cria banco num SGBD grande como MySQL, Oracle, Postgres, enfim, esses mais conhecidos, ele cria um arquivo, ele deixa oculto aquilo, né? Você fala para criar o nome da base. Aqui, como ele é mais simples, ele cria um arquivo mesmo. A gente vai ver que ele vai gerar um arquivo na nossa pasta aqui, né, do projeto. Ele vai criar um arquivo aqui, contas.bd. A única coisa que eu preciso informar é que tipo de banco que eu estou criando, porque aqui eu só mandei criar um arquivo. Aí ele não sabe, eu não falei se é MySQL, se é Postgres, se é Oracle, se é um banco da Microsoft. Então a gente tem que dizer a ele, isso aqui é um SQLite. Então eu passo o nome do banco e o arquivo. Certo. Quando for um banco de dados desses mais sofisticados, aí a gente vai dizer, além de dizer, é MySQL, a gente vai dizer em que servidor está, aí tem que dizer o IP, a gente vai dizer usuário e senha. Então, como aqui é um banco local, é um arquivo, é simples, não tem nada dessas coisas de segurança, então só o tipo do banco e o nome dele.
Então, por isso que eu gosto de começar com esse SQLite, porque é mais simples, né? Porque quando for para o MySQL, a gente tem que dizer que é MySQL, que ele está no IP 192.168, não sei quanto, que o usuário é admin, que a senha é admin 123456. Então, aqui fica mais fácil, beleza? Uhum. Deixa eu só fechar esse aqui. Ok. Então, a gente montou o SQL, né, que cria tabela em qualquer banco. Isso aqui é legal, porque no dia que a gente quiser fazer isso aqui no MySQL, eu só vou trocar esse banco aqui por MySQL e colocar usuário e senha. O SQL vai ser o mesmo, ou vou usar Postgres ou o banco que eu quiser. Então, a linguagem SQL ela é universal, né? Então, beleza. Criei aqui o SQL. Isso aqui me faz conectar com o banco. Agora eu quero executar aquele SQL. Então eu faço BD, que é o meu objeto dessa classe PDO. Exec. Então isso aqui executa o quê? O SQL. Se isso aqui der certo, ele vai criar um arquivo, né, já com uma quantidade de bytes, né? Se der errado, às vezes ele cria o arquivo vazio, a gente vai perceber isso pelo sistema de arquivo ali. Então, vamos dar uma olhada aqui, vou limpar a tela. PHP criar banco. Não deu nenhuma mensagem. Vamos olhar aqui. Conta BD criada. Olha aqui que legal. 8 KB. Ele é um arquivo binário. Se eu tentar abrir ele aqui no bloco de notas, abrir com bloco de notas. Ó. SQLite format, ele vai ter um monte de lixo aqui, porque ele é um arquivo binário, ele não é um arquivo de texto. Mas criou. Eu vou, né, se eu executar de novo, não tem problema. Ele vai recriar por cima. Ah, não, ele diz, ó, já existe. Ele não deixa criar. Certo. Legal, né? Porque também... mas professor, eu queria, né, que ele pudesse recriar quando ele tiver um monte de lixo. Você tem duas opções. Você vem e apaga. Aí você vai conseguir recriar. Ó, ele criou. Ou você faz um SQL aqui de drop table, né? Que ele vai apagar a tabela e vai criar de novo. Então dá para fazer isso via SQL. Se a gente não tivesse aquilo configurado, deixa eu ver aqui aquilo que você fez do PHP, né? PHP ini. Se você olhar aqui, o meu eu já tinha deixado descomentado. Tá aqui, sim, né? Eu vou comentar só para você ver. Salvei. Só para você ver o que acontece. Vou apagar aqui de novo. E vou executar. Limpar a tela aqui. Ó. PHP fatal erro. PDO exception. Não pôde, could not find driver. Não consegui achar o driver, né, que foi solicitado, no caso, o driver do SQLite. Então, ele deu um erro, disse que não conheço, eu não sei que tipo de banco é esse, eu não posso criar. Se a gente olhar, ele realmente não está criado. Certo. Então, por isso que precisa ter descomentado aqui SQLite. Cadê aqui de volta? Da mesma forma, quando a gente for usar o MySQL, né, a gente vai descomentar o PDO MySQL também. Pode até já deixar. Não afeta em nada. Salvei, fechei, criar. Agora ele não deu nenhuma mensagem de erro. E está aqui a base com 8 KB. Se ela criar com 0, é que deu alguma encrenca. Né? Aqui certo. Vamos provocar alguns erros. Create tables. Deixa eu apagar aqui. Oi. Apaguei. CLS. Ó, erro. Geralmente as mensagens dão uma boa ideia, né? Ó, um erro próximo de tables, ele não reconheceu, né? Então a gente sabe que deu um erro e ele, ó, o que ele aconteceu aqui que eu queria que acontecesse. Ele criou o arquivo pontos.bd, mas ó como ele tá, 0 KB. Se ele não tem nada dentro, ele tá vazio, então o banco não existe, é só um arquivo vazio. Então deu algum erro. Eu vou corrigir o tables aqui. Ó, qualquer errinho aqui, vou deixar uma vírgula aqui no final. Coloquei uma vírgula a mais. Vamos ver o que ele faz. Erro. Ó, tem o erro próximo do fechar parênteses. Mais uma vez, está aqui o contas.bd, mas 0 KB.
Então, chega de provocar erro, agora está correto. Vou apagar esse aqui que está vazio e executar. Sem mensagem, agora ele vai, provavelmente, estar criado corretamente. Beleza? Beleza. Então, ó, a gente já está com a página pronta, né? O form de cadastro pronto. O form de cadastro, ele já chama o cadastra, que pega todos os dados e monta o objeto. A gente já tem a tabela criada. Então, esse arquivo, por exemplo, digamos que eu nunca mais vou apagar essa tabela, né? Eu poderia apagar esse arquivo. Ah, não quero mais, apago ele. Não me serve de mais nada. Claro que eu não vou fazer isso, porque pode ser que a gente queira recriar a tabela. Mas é só para você entender que a gente só precisa ele no nosso sistema só uma vez para criar a tabela. Depois ele não serve de mais nada. Depois a gente vai criar outros arquivos para conectar, mas daí para inserir, para atualizar, para consultar. Né? Então a tabela já está criada. O que a gente vai fazer na próxima aula? Substituir esse comentário pela inserção no banco, e depois a gente faz uma consulta de saldo, a gente fazer uma lista que mostre todos os clientes, aí vocês já vão ter uma base legal de banco de dados para poder trabalhar no projeto. Beleza, Paulo? Beleza. Alguma dúvida? Não, professor. Então, ó, vamos parar aqui a gravação. Assiste os vídeos. Sim, né? Eu vou. Não é